Olá, meus queridos amigos e ouvintes aqui do canal Jesus Nosso Amor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina e nesse trimestre de julho até setembro, estamos estudando Provados pelo Fogo. E o título dessa semana é Esperança Indestrutível. E o verso está no livro de Romanos 5:5, que diz: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, uma coisa é certa: a esperança, ela nunca morre. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui nesse texto que a esperança, ela não nos deixa decepcionado e também não nos deixa desapontado. Por quê? Porque a esperança que está plantada em nosso coração, que é o amor de Deus, que vem através do Espírito Santo, não é implantada em nosso coração pelos méritos, a vontade e o poder do ser humano, mas vem através do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele ainda deixa claro lá no livro de Romanos 8, 38 e 39, que quando essa esperança ela é implantada no nosso coração, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele cita aqui várias coisas que poderá acontecer conosco, tanto no presente momento como no futuro. Ele deixa claro, nada nos separa do amor de Deus. O título da lição de domingo traz como título, que é o estudo, o quadro mais amplo. E nesse estudo aqui nós temos o exemplo do profeta Abacuque, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para que você possa entender. O povo de Deus, ele passou por vários cativeiros. O cativeiro do Egito, o cativeiro dos assírios e o cativeiro da Babilônia. E o profeta Abacuque, ele esteve aqui exatamente no tempo do cativeiro dos assírios. Naquela época, o povo de Deus era representado por as 10 tribos de Israel, o reino do norte. E essas 10 tribos estavam passando por um crisol alto, por um crisol muito grande, um fogo ardente, um problema grande. Eles estavam sendo massacrados, destruídos pelos assírios. E o profeta Abacuque, vendo toda essa cena, ele clama a Deus pedindo para que Deus agisse em favor do seu povo e contra os assírios. Só que a resposta de Deus foi o contrário. Não foi exatamente o que o profeta estava pedindo. Mas Deus disse para o profeta que piores coisas ainda iriam acontecer. Deus estava se referindo nas 2 tribos de Israel, o reino do sul, que no futuro seria levado pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor. Mas no capítulo 2 do livro de Isaías, no livro de Abacuque, agora nasce uma esperança no coração do profeta Abacuque. É que Deus fez uma promessa que um determinado tempo, e no capítulo 2 ele cita até o tempo 53 anos, Deus iria libertar o seu povo e também iria não só libertar o seu povo, como ia destruir toda aquela nação, a Babilônia. Iria levar o seu povo para uma terra fértil, para um lugar muito especial, iria restaurar a sua cidade e os seus filhos, os filhos daquelas pessoas, iriam se casar, iriam gerar filhos, gerar uma nação de paz. E dali para frente, o futuro deles seria um futuro especial. No capítulo 3, o profeta Abacuque, ele faz uma oração, e essa oração é uma oração de louvor, louvando a Deus pela promessa do futuro, porque ele sabia que Deus iria tirar realmente o seu povo daquela escravidão
ia libertar dali, ia destruir aquela nação ruim, os babilônios, e iria levar o seu povo para um lugar bom. Então agora ele faz uma oração de louvor e uma oração de agradecimento. Meus queridos, essa profecia também é para nós, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje aqui não é difícil, não é diferente da Babilônia, é uma Babilônia, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje aqui é um mundo de confusão, um mundo de idolatria. Mas em nosso coração está plantado uma esperança que ela não é uma esperança destrutível. Ela não pode ser destruída, por quê? Porque a promessa de Deus para nós é que um dia Ele vai nos libertar aqui desse mundo, e esse tempo já está determinado, é na volta do Senhor Jesus. E Deus tem, na promessa de Deus, Ele tem um lugar especial preparado para mim e para você. Então, esse louvor do profeta Abacuque no capítulo 2 tem que ser também o nosso louvor, o nosso agradecimento por esse belo futuro do qual Deus tem preparado para mim e para você. Meus queridos, a lição de segunda-feira traz como título: quem nosso Pai é? E aqui nós vemos o exemplo do patriarca Jó. O livro de Jó começa com uma grande tragédia na pessoa de Jó. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente, agora ele se torna o homem mais pobre do Oriente, ele perde tudo. Jó tinha uma família, agora ele perde a sua família, só fica com a sua esposa, mas todos os seus filhos ele perde, morre. Jó era um homem que tinha uma saúde perfeita, agora ele é atingido por uma grande e terrível doença. Enquanto isso, depois de tudo isso, então agora começa um cenário. E quase toda a Bíblia, do livro de Jó, quase todo o livro de Jó, é exatamente esse cenário. Entre os três amigos de Jó, juntamente com Jó, fazendo pergunta para Deus, tendo aí uma discussão com Deus. Mas durante todo esse cenário, Deus permanecia calado, em silêncio. Só que no capítulo 38, então Deus agora entra em cena. E o título já começa que Deus convencendo Jó da sua ignorância. Queridos, às vezes nós somos também como aqueles três amigos e às vezes como Jó. Às vezes nós somos ignorantes. Às vezes ficamos fazendo pergunta para Deus, discutindo com Deus, contestando com Deus. Quantas vezes nós não entramos em um crisol, em um problema, em uma situação difícil, e nós dizemos assim: olha, isso é Deus. É Deus que está fazendo tudo isso, é castigo de Deus. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: isso é castigo de Deus. E muitas das vezes nós até ficamos julgando pessoas. Será o que foi que ela fez para estar passando por esse crisol, por esse problema? E às vezes nós nos tornamos ignorantes como Jó. Jó fez muitas perguntas para Deus. E Deus não respondeu as perguntas da maneira que Jó queria, mas Deus deu uma resposta para Jó. E todas as vezes que nós estamos fazendo pergunta para Deus, Deus nos responde. E a pergunta e a resposta de Deus, ela é muito especial para nós. E nós entendamos muitas das vezes, mas as respostas de Deus nós só podemos entender quando o Espírito de Deus ele está em nosso coração. Porque a resposta de Deus que Ele dá para nós foi como Ele deu também para Jó. Ele mostrou um quadro para Jó representando a grandeza de Deus através da natureza.
Então a resposta de Deus, ela vem através da natureza. Ela vem através da grandeza do qual Deus já fez. A grandeza de Deus através do sol, da lua, das estrelas, da flora, da fauna, de tudo. Mas a maior resposta de Deus está em nós mesmos. Na pessoa que eu sou, quem eu sou, o que eu tenho, por que eu estou vivo, por que eu estou aqui. Então essa é a resposta de Deus. A resposta de Deus está na grandeza de Deus. E a grandeza de Deus está em mim, está em você. Será que nós estamos aqui por acaso? Então, no capítulo 38, no versículo 5, 4 e 5, eu quero ler para vocês aqui, Deus deu uma resposta para Jó. 38, 4 e 5, ele pergunta, ele diz assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tem entendimento, e quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Aqui está a terra. Quem foi que fez a terra? Quando nós fazemos uma casa, para essa casa não cair, nós temos que fazer um baldrame, fazer um radier. Nós temos que edificar essa casa em cima de algo, um concreto. E o mundo? E a terra? E os céus? Está fundamentado em quê? Deus. No poder de Deus. Quem é que segura a terra? Quem é que segura os céus? E o nível do mar? E eu mesmo? E eu mesmo? Então é Deus. A resposta de Deus está na natureza, na grandeza do nosso Pai. O estudo de terça-feira, meus queridos, traz como título a presença do nosso Pai. Eu quero dizer para vocês que Deus está presente em todos os lugares. Ele está presente na minha vida e na sua vida. Agora, existem algumas coisas que Deus não pode fazer por mim. Mas não é porque Ele não tem poder para fazer. É porque muitas das vezes eu não permito, eu não quero. E Deus não faz nada para mim sem que eu permita. Porque Deus respeita o meu livre-arbítrio de escolha. Então, Deus está presente em todo lugar, está presente na minha vida, mas muitas das vezes Ele está afastado de nós, não que Ele nos afastou de nós, mas que nós nos afastamos dEle. E quando nós nos afastamos dEle, então muitas das vezes nós ficamos impedidos de que Deus faça algo por nós, porque nós estamos afastados dEle. Agora, meus queridos, como é que nós nos afastamos de Deus? Será que nós nos afastamos de Deus assim, Deus fique lá que eu fico aqui? Não. Nós nos afastamos de Deus quando nós passamos a fazer algo que Deus não quer. E quando nós não fazemos algo que Deus quer. Então, quando nós agimos assim, nós estamos nos afastando de Deus. Houve um período em que o povo de Israel, as duas tribos, a tribo que representava o rei do sul, ela foi escravizada, foi levada em cativo pelo rei da Babilônia. E eles estiveram lá num período de 53 anos. Deus fez a promessa de tirar eles e tirou. Mas eles estiveram lá nesse período lá. A pergunta é: Deus estava afastado deles? Não.
Deus estava lá. É tão tanto que quando os 3 amigos de Daniel estiveram naquela fornalha ardente, quando eles vieram olhar para os 3 amigos, eles viram ali quanto? 4. Deus estava lá. Agora, eles estavam afastados de Deus por causa da idolatria, por causa do pecado. E Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia, porque Deus queria curar ele de uma enfermidade, a enfermidade da idolatria. E lá em Israel, ele estava a todos os momentos querendo se afastar de Deus pela idolatria. É tão tanto que o profeta Jeremias esteve lá lutando, se esforçando, não é? Lutou de todas as formas, chorou, fez de tudo, para que aquele povo não se afastasse de Deus. Mas ele estava infiltrado em uma idolatria pesada. E Deus teve que tirar eles de lá para a Babilônia, permitindo que Nabucodonosor levasse ele em cativo para a Babilônia, para que ele fosse curado dessa idolatria, para que ele se voltasse de novo para o nosso Deus. Às vezes Deus faz assim. Deus muitas vezes permite que leva nós, às vezes, muitas vezes, para um crisol, porque Deus quer nos restaurar de alguma enfermidade espiritual. É isso que Deus faz. Meus queridos, no estudo de quarta-feira, aqui traz como título os planos de nosso Pai, os planos de nosso Deus para nós. E eu gostaria de começar aqui esse estudo de quarta-feira, lendo aqui um texto muito interessante. Existem algumas frases e algumas perguntas aqui. E a primeira frase é: todos buscamos esperança. É claro que todos nós buscamos esperança. Mas onde está? Para alguns ela está no sorriso de um amigo. É o que diz aqui. Para outros, na segurança financeira ou em um casamento estável. Onde você procura esperança e coragem? Aonde é que você procura esperança? Aonde é que você procura coragem? Aqui nós temos uma carta do profeta Jeremias para um povo que estava sem esperança, que era exatamente essas 2 tribos de Israel que foram levadas em cativo para a Babilônia. Eles estavam lá sem esperança, porque a Babilônia era algo assim, um reino que era terrível. A Babilônia não tinha nenhuma luz no fundo do túnel que acendia como uma esperança para que aquele povo saísse um dia dali, porque Nabucodonosor era terrível e a Babilônia era muito pesada. Então Jeremias escreve uma carta e envia para o povo de lá. É claro que essa carta era escrita por Jeremias, mas ela era inspirada por Deus, enviada por um portador. E essa carta era uma carta também de esperança para aquele povo. Era uma carta que apresentava soluções. E eu quero aqui terminar esse estudo de quarta-feira lendo para vocês aqui o versículo 11 dessa carta de Jeremias. E ele diz assim, a carta diz assim no versículo 11: eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Nessa carta estava essa frase de Deus:
Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Nós estamos aqui. Nós temos em nós um desejo de um fim especial. E Deus, Ele conhece os nossos desejos e Ele é quem pensa ao nosso respeito. Então, meus queridos, qual é o fim que eu quero? Qual é o fim que você quer? Sempre buscamos um fim especial. Em tudo que nós vamos fazer, nós queremos um fim bom. Para muitas pessoas, não há fim bom. Mas nós temos a certeza, pelas promessas de Deus, que nós temos um fim. E esse fim é um fim de paz. E que é o fim que nós desejamos. Por quê? Porque nós temos a esperança em nosso coração. E essa esperança, ela nunca morre. Ela é uma esperança, como diz aqui, indestrutível. Deus um dia vem nos buscar, dar um fim nesse mundo e dar um fim para nós, só que o fim nosso é eterno. Essa é a promessa de Deus. O estudo de quinta-feira traz como título a disciplina do nosso Pai. E eu quero ler com vocês aqui o livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 5. A disciplina do nosso Pai. O capítulo 12 e o versículo 5 de Hebreus diz assim: no capítulo 12 e o versículo 5 de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 de Hebreus. Eu estou aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 12, o versículo 5 de Hebreus. Capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E estás esquecido, exortação, que como os filhos discorrem convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que se perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Então, meus queridos, Deus, Ele disciplina o seu povo. Por que Ele disciplina? Porque Ele ama. E o pai que ama, Ele disciplina. E o pai que não ama, Ele não disciplina, porque Ele não está nem aí com o filho. Mas Deus, Ele cuida dos seus filhos. Deus, Ele ama o seu povo. Deus cuida do seu povo. Ele está atento sobre o seu povo. Então, Ele disciplina porque Ele quer o melhor. Ele disciplina porque Ele quer ver esse filho com um futuro promissor, com um futuro especial. E se Ele não disciplina, esse filho se torna o quê? Um bastardo, como diz ali a palavra de Deus, e não é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos quer ver um dia feliz, mesmo passando pelos crisóis da vida, mas Deus sempre está conosco para nos tirar dos crisóis e levar para um lugar muito especial. Então, que Deus esteja sempre conosco, que Deus nos abençoe sempre e até o nosso próximo vídeo, se assim o Deus o permitir.